A intimidade, irmãos, ela não acontece como um passe de mágica. Ela não vai acontecer em um momento. A intimidade, ela é um resultado. A intimidade é um resultado de um relacionamento. E o relacionamento é o resultado de uma conversa. A partir do momento que eu começo a conversar, eu começo a gerar um relacionamento. E a partir do momento que eu alimento esse relacionamento, eu chego a ter o que, irmãos? Intimidade. Eu lembro que quando eu comecei a me relacionar com a minha atual esposa, mas é porque na época não era esposa e hoje é, tá? Amém, irmãos? A minha esposa, Gabi, quando eu comecei a relacionar com ela, nós decidimos que o nosso primeiro beijo seria no altar. Nós fazíamos a corte. E eu não estou aqui falando o que é melhor ou pior, tá, irmãos? Ouça do Senhor o que Ele tem para o seu relacionamento, amém? Amém, irmãos? Mas nós tomamos essa decisão, e o nosso primeiro beijo foi no altar, no dia do nosso casamento. Enquanto eu pensava sobre relacionamento, o que veio ao meu coração é exatamente isso. Porque o relacionamento no mundo, a base que firma o relacionamento no mundo se chama relacionamento sexual. Na nossa vida cristã não é assim, a nossa rocha é o Senhor Jesus, amém? E quando eu não tenho nessa base relacionamento sexual, e nós abrimos mão até do beijo, o que sobrou para eu e a minha esposa fazer? Conversar. Então quando eu encontrava com a Gabi na igreja, a gente conversava. Quando eu ligava para ela, a gente conversava. Quando a gente saía junto com os amigos, a gente conversava. Quando a gente saía junto sozinho, a gente conversava. Quando ela vinha na minha casa, a gente conversava. Quando eu ia na casa dela, conversava. Não tinha outra coisa para fazer, irmãos. Agora deixa eu te falar, não tem nada mais precioso do que você alimentar um relacionamento dessa maneira. Porque ela me conheceu da maneira que ela tinha que conhecer, e eu a conheci da maneira que eu tinha que conhecer. Isso foi fortaleza para a decisão de nós nos casarmos. Porque o caminho da intimidade passa por um relacionamento, e o caminho do relacionamento passa por uma conversa. Por que você está falando disso, Nélio? Porque são dias que o Senhor quer conversar com você. Irmãos, há um chamado para a intimidade. Irmãos, o Senhor Ele está atraindo o seu coração para que você volte para o secreto, para que você volte para o seu quarto, para que lá em secreto Ele ouça aquilo que está no seu coração, mas para que Ele compartilhe o coração dele com você. Assim acontecerá uma revolução na nossa vida cristã. Amém, irmãos? Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conversar com Ele. E a oração é a força mais poderosa da terra. Às vezes o que pode nos afastar de uma vida de oração, é um conceito errado do Evangelho. Entendimento errado da graça. Às vezes uma vida religiosa. Às vezes, irmãos, vocês foram ensinados e receberam inúmeras informações de como se relacionar com o Senhor, e você não seguiu um caminho para criar o seu relacionamento com o Senhor. Muitas vezes a maneira que nós falamos de oração, de relacionamento e de intimidade parece um paralelo com lei, como eu tenho que fazer. Semana passada, conversando com um irmão aqui da nossa igreja, exatamente isso, nós tocamos exatamente nesse assunto, porque ele falou que ele estava com dificuldade de orar. E eu falei, cara, você precisa de disciplina então. E ele falou, é verdade, René, às vezes eu estou confundindo disciplina com lei, achando que é uma regra que eu tenho que fazer, mas não é, é um relacionamento. E a palavra de Deus, durante toda o caminhar da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor, Ele faz paralelos em relação ao que é religiosidade e ao que é viver a cultura do reino. Quando eu falo de religião, irmãos, eu não falo da religião verdadeira, porque Cristo é a nossa verdadeira religião. Porque a religião, a palavra original é religare, que significa ligar o homem a Deus.
Jesus 100% homem pegando na mão do homem, e 100% Deus pegando na mão de Deus, e falando: eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa religião verdadeira é uma religião que a palavra ensina, mas eu estou falando de um espírito religioso, de um espírito legalista. Durante toda a palavra, paralelos. Eu quero compartilhar um com vocês. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a palavra descreve sobre o momento da queda do homem. E naquele momento, quando o homem come a fruta, a primeira reação, a primeira coisa que acontece é ele ter acesso ao conhecimento. O relato disso está no verso 7, quando a palavra diz que, percebendo eles que estavam nus, eles fizeram para si um avental, uma cinta, usando uma folha de figueira. Esse é o primeiro paralelo do homem na história da humanidade com a religião. Analisa comigo, irmãos. Primeiro, feito pelo homem, não foi feito por Deus. O homem teve revelação de que estava nu, e ele tomou uma decisão para se cobrir, para entrar na presença do Senhor. Eles costuraram, eles fizeram para si uma cinta. Segundo ponto, era incompleto, porque a cinta ela só cobria a parte da genitália do homem e da mulher. Então ela cobria só uma parte, então era algo incompleto. E terceiro ponto, era feito de folhas de figueira. Sempre que você arrancar uma folha de uma árvore, com o passar do tempo, essa folha ela vai murchar, ela vai secar, e a gente não vai conseguir usar ela para mais nada. Quando a palavra diz que o homem fez para si essa cinta com folhas de figueira, o fato de ser de uma folha de uma árvore aponta para o fato de eles sempre terem que fazer isso novamente. Então eles fizeram uma cinta, ela ia secar, eles iam ter que fazer novamente, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer até o fim da sua vida. Irmãos, fala se esse não é um real enredo da religiosidade, o esforço humano de fazer um ato incompleto que o torne apresentável diante de Deus. Sempre que eu tento fazer algo para me apresentar diante do Senhor, isso é um ato religioso. Agora no mesmo capítulo, no final dele, no verso 21, a palavra diz que o Senhor fez uma roupa de peles para os homens. Primeiro ponto, quem fez agora, o homem ou Deus? Deus fez, o Senhor fez. Segundo ponto, não era mais incompleto, porque ele não fez uma cinta, ele fez uma roupa. A roupa cobre todo o corpo. Enquanto o homem fez uma cinta que era algo incompleto, Deus fez algo que era completo. Cobria todo o corpo deles. Terceiro, era algo feito por uma pele de um animal. O que isso significa, irmãos? Que o inocente teve que morrer para pagar o preço de um culpado, para tampar, para esconder o erro de um outro. A Bíblia ela não detalha qual foi esse animal. Nós cremos que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, irmãos, esse é um paralelo de um enredo da graça, porque Jesus morreu em nosso lugar, e Ele nos cobriu com uma veste completa que se chama graça. Hoje nós estamos cobertos pela graça do Senhor, de maneira completa, de uma maneira viva, de uma maneira eficaz.